mais uma vez, começando tudo novo aqui, novo formato de programa, nova estrutura, tudo lindo aqui no Estúdio Inspiração. Gente, começando mais um Reprograma esse podcast com as nossas belíssimas convidadas, Lidiane Maciel, do Lili e Vivi Café Regional, Delícias Regionais, e a Cláudia, massoterapeuta. Nós vamos estar conversando aqui um pouquinho com ela. Elas vão estar contando um pouquinho da história delas. Vocês podem estar enviando perguntas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu vou ler algumas perguntas que algumas pessoas enviaram para conhecer a respeito de um pouquinho da história de vocês. Tá? E aí a gente vai estar aqui num bate-papo bem legal, bem descontraído. Fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês, para contar um pouquinho da história de vocês, tá? E eu vou colocar aqui os nossos patrocinadores, tá bom? Falar um pouquinho das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que investem com a gente nesse podcast e não largam a nossa mão. Vamos ver aqui o que tem aqui na TV. No oferecimento de qualquer um. No oferecimento de Guia da Beleza, tá? Bruna, que cuida das nossas unhas, né, Lene? Sim. Bruna, que é uma excelente manicure, trabalha com esmaltação, com unhas postiças, tá? Se você quer fazer a sua unha, a Bruna se encontra lá no Alvorada. Vocês podem estar marcando com ela um horário e a Bruna vai estar fazendo aí, ó, a unha de vocês, gente. Bruna faz um excelente trabalho. Eu estive lá com ela essa semana, fazendo a unha dos meus pés. Ela Até faz, dormiu, assim, né? uma boa limpeza, tá? Bruna Eu Vitória, sei. unhas, Ela é um cílios e anjo. sobrancelhas, tá bom? Vocês podem acessar ela no Instagram com @Guia da Beleza. Isso. E agendar com ela, tá bom? Silda Cosméticos. Gente, Silda tá com a gente hoje. Não conseguiu chegar a tempo, mas haverão novas oportunidades dela estar aqui contando de novo a história dela, Sim. trazendo novidades a respeito, né, da loja dela. A Silda que tem uma loja de cosméticos lá na Cidade de Deus, que trabalha com todo tipo de cosméticos. Mas ela, assim, é o carro-chefe dela lá, unhas. Unhas em gel. Meninas nail designers que trabalham com unhas, é lá na Silda Cosméticos. Lá você encontra de tudo. Unha postiça, chips, maquiagens, tudo você vai encontrar lá na Silda Cosméticos. Temos também Lili Vivi Café Regional, Lili Vivi Delícias Regionais. Lili que tá aqui com a gente, vai estar contando um pouquinho da história dela, né? Toda essa trajetória de como foi, porque como vocês já observaram, o Lili Vivi não era daquele jeito, não, né? Teve muitas mudanças. Verdade. E a Lili vai estar aqui contando, tá? Café da Lili fica lá na Avenida Tarumã, 1470, Praça 14, bem na esquina, gente, local. Bem privilegiado, um ambiente bem legal, né? Já Nós já aproveita estivemos para lá, seguir. né, Helene? Tomamos lá, comemos o café com tapioca, provamos da salada. Maravilhosa. Tudo gostoso, tudo deliciosa. delicioso, tá? E Vivi que tem estado com a gente, tem sido nossa parceira, né? Apoiado a gente nesse programa. Tem acreditado, acima de tudo. Com a Cláudia também, Acredito. que trabalha com massagens, né, Cláudia? Cláudia também está aqui, vai falar um pouquinho da história delas. Como é que a gente faz para ter o contato com a Cláudia? Acesse o Instagram, né? @Claudinha Soares. E Cláudia trabalha com drenagens, trabalha com massagens relaxantes, tá? Os valores que ela me passou, ainda permanecem esses valores? Aí. Tá? Então, vocês contactam a Cláudia lá no Instagram, manda uma mensagem lá no direct para ela, tá? @Cláudia Soares. E agora vocês podem ficar à vontade. Mandem pergunta lá no direct a respeito da Cláudia. Como foi que ela iniciou na massagem? Por que ela veio para esse mundo? Mande pergunta para Lili e Vivi para saber o que faz o Lili e Vivi Delícias Regionais ser o melhor café de Manaus. Perguntem qual é o segredo para Lidiane Maciel tá aí, ó, bombando nesse mercado de café regional. Porque eu sei que ela manda café até para fora do Brasil, né, Lili? É mais ou menos isso. Eu vou te contar qual é o segredo. Tá bom? Então, vocês podem estar enviando perguntas, gente, para ela aqui no direct, que eu vou ler para vocês ao vivo, tá bom, gente? Então, meninas, sintam-se à vontade. A gente vai estar conversando com vocês ao longo do programa. E a gente vai estar levando aí, né, Lene? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Gente, vocês têm muito para nos ensinar. Estamos aqui mais uma vez, né? Vocês estão retornando ao nosso programa.
né? Mas só que dessa vez é uma outra roupagem, é em outro ambiente. Sintam-se à vontade. Quero aqui mencionar o nome de Deus na nossa vida, né? Com certeza. Que o Senhor venha ser o primeiro a estar conosco, o primeiro convidado, o primeiro, né, em tudo, para que tudo dê certo. O Senhor tem que estar na frente. Quero também falar para os nossos convidados que nos acompanhem, nos sigam, curtam, né? Sejam nossos parceiros também, assim como essas mulheres maravilhosas acreditem em nós, que nós vamos trazer muitos conteúdos para vocês. E é isso, beijo. Isso mesmo, gente. Para quem não me conhece, eu sou Vitória da Natividade, tá? Apresentadora junto com a Lene do Reprograma esse podcast. Nosso programa já está há quase 3 meses aí no ar, né? Saímos de um estúdio, estamos numa nova plataforma aqui. Vocês podem ver um ambiente muito de alta qualidade, de audiovisual assim, perfeito. Muito melhor para aqueles que vierem aqui. Qual a proposta do podcast? É trazer mulheres empreendedoras que estão iniciando um negócio. Você que é manicure, você que trabalha com sobrancelhas, você que tem um comércio, vocês acessem as redes sociais nossas, sigam-nos na rede social, no Instagram, no YouTube. Quer participar do nosso programa? Acesse lá o direct. E entre em contato com a gente, agenda com a gente para você também estar aqui e os seus seguidores, os seus clientes conhecerem um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai ser inspiração para muita gente. Todo mundo tem algo para contar. Todo mundo sabe alguma coisa. E aquilo que você sabe pode inspirar mulheres a vencer, a mudar, a virar a chave, gente. Por isso, reprograma esse podcast de mudança de mentalidade, de mudança de mente, de que você precisa acreditar em você. E essas mulheres que estão aqui são inspirações para a gente, porque um dia elas acreditaram que elas poderiam conseguir. E hoje são mulheres, grandes mulheres empreendedoras, empresárias, que ganham dinheiro com o trabalho delas. E elas vão estar aqui contando um pouquinho, né, da história delas. Eu vou estar perguntando aqui um pouquinho da Lili. A gente sabe um pouquinho da história dela, mas eu tenho certeza que ela ainda tem muito para contar, né? Que foi só um pouquinho. Então, Lili, tu pode começar se apresentando, falando aí com teus seguidores, que muita gente já te conhece, né? Mas aí... Para a glória de Deus, né? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade que você está nos dando para mim, para a Claudinha, né? De estar apoiando o trabalho de vocês. Sabemos que vocês também são empreendedoras. Sim. E mulheres apoiando mulheres, né? Empreendedores apoiando empreendedores. E isso é muito bacana de se ver. Sabemos que nós estamos no mercado altamente competitivo. E quando nós temos essas oportunidades de fazer esse network, de fazer essas alianças, é muito bom para ambas as partes. E eu sou... né? Me chamo Lidiane Melo Maciel, mas sou mais conhecida como a Lili, do Lili Vivi Delícias Regionais. E eu tenho a minha história, né? Da outra vez eu contei, eu jamais imaginaria que um dia eu seria uma empresária. Mas há muitos anos atrás eu fui pregar em Rondônia e lá o Senhor usou um pastor para minha vida, dizendo que eu seria uma grande empresária nesse estado. E o Senhor foi afunilando a minha vida, né? Como eu disse anteriormente, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele leva essa pessoa exatamente para o lugar onde Ele quer que ele esteja. E assim foi com a minha vida, né? Eu sou uma mãe, como muitas empreendedoras, né? São mães e começam a empreender por causa da cria, né? Então, eu era uma mulher desenganada pela medicina e o Senhor abriu a minha madre e me deu meu grande milagre, que se chama Caleb. E a partir deste dia nasceu a Lili, nasceu Lili Vivi. E nós já estamos aí há 9 anos, né, nesse mercado, né, em Manaus, atuando fortemente com isso. Meus pais já vinham, né, de uma jornada de comerciantes muito simples, né? Eu até tenho uma fotozinha aí para compartilhar com vocês, como é que era na época do meu pai, né? Meu pai não tinha, não que eu condene meu pai, que eu recrimine meu pai, não. Deus sabe o momento certo da virada de chave, Deus sabe quem Ele vai colocar no lugar certo para essa chave poder mudar. Hoje eu acredito piamente de que Deus me levou para aquele lugar para que a chave da pobreza ela não existisse mais, que a chave da libertação também se colocasse naquele lugar, porque muito tempo, né? Hoje, onde é o Lili Vivi, já foi tantas coisas, já foi bar, já foi lanchonete, por muitos anos foi um restaurante
caseiro, e eles nunca conseguiram ter uma vida mais tranquila, né? Sempre meu pai vendia bebida e mesmo quando eu não era cristã, né? Eu sou cristã, né? Faço parte do MIR Centro-Sul, né? Sou discípula ali da pastora Solange, do pastor Cândido, que está debaixo da cobertura do apóstolo Arão, né? E da apóstola Esther. Mesmo antes de eu me converter, há mais de 20 anos atrás, eu já não gostava da questão da venda do álcool, né? A gente sabe que o álcool traz muitos problemas para as famílias. E eu sempre falava para o meu pai, mas o meu pai não entendia, ele achava que isso era bom, trazia clientela, né? E a partir do momento que eu me converti, foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu tomei posse, né, dessa fé, né? Mesmo não querendo ser empresária, porque logo depois eu estudei, né? Eu fiz serviço social, eu pós-graduei em políticas públicas e atenção à família, eu fiz tudo certinho, né? O meu certinho. E aí o Senhor disse, não, Aquilo que você acreditava. você estudou para quê? Para trabalhar com pessoas, né? Porque eu fui para a área de humanas, né? Trabalhando com pessoas. E ali Deus foi me preparando e me trouxe de volta para onde realmente Ele queria, né? Porque aí naquele momento eu me vi, eu estava trabalhando, nunca consegui me inserir no mercado de trabalho como assistente social. E nessa época eu já gerenciava uma empresa na área de odontologia, quando eu engravidei do meu filho. E aí, quando eu me vi numa situação de que eu não tinha condições financeiras para ter uma babá, para me continuar a minha jornada, né, comercial, profissional. E aí foi quando a minha mãe, né, disse, por que você não monta alguma coisa com a sua irmã? Né? E aí eu falei, não é isso que eu queria, né? Eu quero mesmo aquela questão, né, de que você quer se sentir na sociedade, né? Aquela mulher, né, profissional e tal. E eu era líder, né? Era uma gerente no lugar. E aí Deus foi fechando as portas. Eu falei, Senhor, e foi fechando. Até que eu falei, tá bom, não adianta mais eu estar Essa nessa área, luta, né? É né? bem difícil. Não adianta mais eu estar nessa luta para lá e para cá. Eu falei, se é a tua vontade, então me capacita, me direciona. E assim foi, né? No decorrer da nossa história. Quando eu cheguei lá, meu pai, ele empreendia num lugar muito nobre, que é no centro da Praça 14, né? Um lugar que é muita gente, mas que as pessoas olhavam e ainda era aquela casa de madeira tombada da vovó. Porque o meu pai morava com a mãe dele, né? Por muitos anos morou com a mãe dele. Depois do falecimento da minha avó, nós continuamos ali, né? E assim foi. E assim, né, ele foi empreendendo ali. Quando eu cheguei, aí a gente deu uma pintura e assim a gente foi crescendo.